Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 19 de julho. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando um campo de plantações. E por causa da fome, os discípulos começaram a apanhar espigas, debulhar e comer com a mão. Os fariseus que ali estavam começaram então a murmurar, dizendo: eles estão fazendo aquilo que é proibido fazer em dia de sábado. Jesus, escutando as murmurações deles, então disse: por acaso não lestes as Escrituras? O que Davi e seus soldados fizeram quando tiveram fome? Como Davi entrou na casa de Deus, tomou dos pães que somente aos sacerdotes era permitido comer, e comeu ele, e também deu aos seus soldados? Por acaso também nunca lestes que os sacerdotes no templo violam o dia de sábado, e por isso não cometem pecados? Se tivesses compreendido o que diz, quero a misericórdia e não os sacrifícios, não teriam condenados os inocentes. Mas também eu vos digo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje novamente a palavra de Deus chega até a minha vida para nos educar e iluminar também os nossos passos. A palavra tem a finalidade de nos animar, de nos exortar e também de nos corrigir, para que a gente não venha a ficar mergulhado em ideologias, nem na permissividade, mas também nem no rigorismo. Por isso, hoje, na primeira leitura, nós encontramos o Senhor falando ao profeta Isaías para poder discernir com o rei. Antes, Isaías havia denunciado as iniquidades do rei, denunciado as iniquidades do povo e o sofrimento que também viria em consequência disso. E por causa da oração humilde do rei, do arrependimento dele e também do compromisso de mudar de vida, porque o mais importante na confissão não são os pecados, mas é o propósito de vida nova, de uma pessoa lutar para viver a partir daquele momento de modo diferente. Assim, então, o Senhor também manda Isaías ir até o rei para proclamar, para anunciar a sua misericórdia. E Jesus hoje também, nesta travessia por um campo de plantações, nós vamos encontrar as tendências rigoristas dos fariseus. Às vezes, quando falamos em fariseus, as pessoas pensam que eram homens assim incultos, ignorantes. Não. Eram homens profundamente profissionais na sua área, eram teólogos, eram doutores da lei e que tinham a missão de proteger a fé. Eles eram assim uma espécie de advogados da religião para proteger a fé, para interpretar com veracidade a palavra de Deus, porque este é o ministério. Tanto é que Jesus vai dizer, quando eles disserem que vocês façam, façam sim, mas não façam como eles, porque eles mandam fazer, mas eles mesmos não fazem. Então, passando por esse campo de plantações, os discípulos tiveram fome. E em decorrência da fome, eles começaram a apanhar espigas e debulhar essas espigas para comer. E o rigorismo desses fariseus, então, era tão grande, porque eles interpretam a vida e a realidade a partir da lei e não a partir da misericórdia. E quando eu falo com vocês, interpretar a partir da misericórdia e não da lei, eu não estou dizendo que eu e você tenhamos que vivermos mergulhados na permissividade, porque Jesus não veio abolir a lei, ele veio dar pleno cumprimento. Mas naquele momento os fariseus são movidos pelo sacrifício, pela lei, pelo rigor da lei. Então eles chegam dizendo, eles estão fazendo coisas que não é permitido fazer em dia de sábado. O dia sabático é muito importante, porque o sábado, como o domingo, não é dia de feira. Feira é dia de vender, de comprar, de fazer negócios. E o sábado, então, na concepção dos judeus, é o dia de descanso. É o dia de contemplar a criação de Deus. É o tempo de contemplar a liberdade para que eles não sejam escravos, de tal modo que eles trabalhariam somente nos dias de feira. Mas naquele dia que não tinha feira,
era o dia de contemplar o Criador e a sua criação também. Era o dia de ir à sua igreja, ao seu templo, era o dia de conviver com a palavra, também era o dia da misericórdia, porque é o dia do Senhor. O sábado, então, tem sua importância fundamental na fé israelita, como o domingo também tem importância fundamental para nós cristãos, porque é o dia do Senhor. É o dia do encontro com a comunidade cristã. É o dia de adoração, de louvor e também de misericórdia. Porém, olhando a partir do sacrifício e da lei, os fariseus não conseguem ser maleáveis nesse momento. E maleável aqui não significa ser permissivo. Jesus vai dizer então, se vocês compreendessem o que diz, quero a misericórdia e não o sacrifício, vocês não teriam condenados inocentes à morte. Porque eles partem da lei, eles partem do sacrifício. E a lei é, eu prefiro a misericórdia ao sacrifício. Isso não significa que está abolindo um e escolhendo o outro, não. Está dizendo que são os dois, que os dois são importantes, mas que os fariseus não conseguem compreender. Jesus então vai tomar algumas passagens da Bíblia para recordar como que a interpretação do discernimento, da temperança do Espírito fez-se necessário em determinados momentos. Por exemplo, quando Davi estava fugindo, estava faminto com seus soldados, ele entra na casa de Deus, toma os pães da proposição que somente os sacerdotes podiam comer, ele come e também dá aos seus soldados. Jesus diz, vocês não recordam isso? Vocês não se lembram disso? Porque a lei existe para proteger o ser humano. A lei existe para servir ao ser humano. Não para ser escravizador do ser humano, destruir o ser humano. Então Jesus agora quer recordar aos fariseus que tudo na vida precisa partir da misericórdia. E isso não está abolindo a lei, como os fariseus pensavam que Jesus estava para poder abolir a lei, ensinando seus discípulos a desobediência e também a permissividade. Não foi isso que Jesus veio ensinar. Jesus veio resgatar o valor da lei e o sentido da lei a partir da misericórdia, a partir do olhar de Deus, porque nenhuma lei está acima do ser humano. Nenhuma. Como também todos os seres humanos estão abaixo das leis. Nenhum ser humano está acima da lei, como também nenhuma lei está acima do ser humano. O sábado existe para recordar o descanso, para recordar a identidade do povo, para que o povo descanse e recorde que um dia fora escravo e agora já não é mais. Também é o dia de contemplar a ação do Criador, o descanso do Criador, reencontrar-se com a família, reencontrar-se com a comunidade cristã, para fugir da ideologia da escravidão. Por isso o sábado não é dia de feira, como também em nossa língua portuguesa o domingo também não é dia de feira. Quer dizer, não é dia das atividades humanas do comércio, mas é dia de contemplar o Senhor e também a família. Jesus então vai dizer a eles, e também vocês não recordam que no santuário, no templo, os sacerdotes também, eles violam o princípio sabático, a lei sabática, para poder servir ao povo que vai até lá. E com isso eles não cometem erro, eles não cometem pecado. Novamente Jesus ensinando que a lei deve ser a partir da misericórdia e não do legalismo. Se vocês entendessem o que diz, quero a misericórdia e não o sacrifício, vocês não teriam condenado os inocentes, porque às vezes por causa do rigorismo nós podemos ferir a caridade, podemos ferir a misericórdia. E secos e aprisionados nessa escravidão de legalismo, nós não conseguimos mais compreender o plano salvífico de Deus. E Jesus conclui, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Eudes, rogai por nós. Paz e bem.